Boa noite, criaturinhas. Estou aqui em minha madrugada, gravando mais uma aula para Vossa Majestade. Vamos tratar agora das três leis de Newton, continuando a nossa programação da mecânica. Vimos na última aula dos movimentos, MRU, MUV, e agora a gente vai para as três leis de Newton. Bom, para a gente tratar das três leis de Newton, a gente vai primeiro definir o que é um referencial inercial, entender essa parada de inercial que muita gente não entende. Depois a gente vai tratar sobre força, definir o que é força. A gente vai falar sobre inércia. Também vamos falar sobre uma historinha de Aristóteles e a visão aristotélica de uma época anterior, a de Newton. E aí sim nós vamos falar das três leis. Finalmente vamos tratar das três leis. Bom, é um pouco teórico, mas é bem legal, é bem legal. Vamos lá. Bom, as três leis de Newton nem preciso dizer quem criou, né? Foi Newton mesmo, foi Newton que criou as três leis de Newton, né? E as leis, todas as três leis, elas se baseiam num negócio chamado referencial inercial. Esse referencial inercial, ele implica que a gente está olhando as leis, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de acordo com alguém que está sendo referência. E essa referência ela tem que ser inercial, ou seja, a força resultante sobre ela tem que ser zero. Ih, gente, mas é difícil chegar num referencial que seja totalmente inercial. Não é fácil, não. Pensa só. Olhando para o seu lado, você deve estar no seu quarto agora, no seu celular, no seu computador, no seu banheiro, fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo. Você vai estar analisando que, por exemplo, o seu armário está parado. Mas ele está parado em referência a você, né? Você. Ele está parado em referência a você. Mas você está parado mesmo? Você tem força resultante igual a zero para todos os referenciais do mundo? Não. Existem astros, estrelas que estão em movimento. Você está em movimento em relação ao Sol, por exemplo. Então, na verdade mesmo, o referencial inicial, completamente inicial, ele não existe. Então, o que a gente assume? A gente assume que o referencial inicial está muito longe da gente. Nosso referencial, então, vão ser estrelas. Cientistas gostam muito disso, né? Gostam de dizer, ó, que estrelas distantes estão praticamente em repouso em relação à Terra. Logo, isso torna uma aproximação muito boa para referenciais iniciais, né? Então, isso é importante. A Terra, para resolver vários problemas, a Terra para a gente vai ser nosso referencial inicial. Bom, importante salientar isso, que muitos exercícios eles cobram essa brincadeira de referencial inicial e entender como é que é isso. Bom, a definição de força é o resultado da interação entre corpos. Isso é a definição de força. Resultado da interação entre dois corpos. Por exemplo, se eu dou um soco aqui na mesa, tremeu tudo. Ó, quer dizer que está tendo uma força porque tem o resultado da interação entre os dois corpos. Os dois corpos seriam minha mão, o eu, né? E a mesa. E as unidades de força, a mais utilizada por nós e também dentro do SI, Sistema Internacional, né? É o Newton. Mas temos a Dina também, o quilograma-força e a Libra, né? Muito usado lá na Europa. Bom, e aí a gente vai definir o que é inércia. Na verdade, inércia eu vou deixar para definir mais para frente, quando a gente vai falando da lei da inércia, né? Mas já já a gente define. Então vamos então para Aristóteles. O que aconteceu? Lá para o século XVII, não, 17, lá para o século XVII, existia essa visão aristotélica, né? De que... Qual que era a visão aristotélica? Pensa nessa caneta. Ela está paradinha. Em relação à Terra, ela está parada. Bacana. O nosso referencial inicial, então, é a Terra. Essa caneta, então, ela tem força resultante igual a zero. Certo? Ela tem o peso dela, que a gente vai traçar, pode traçar apontando para baixo, né? A gente tem a normal, a gente tem só essas duas, né? Que o resto poderia cortar. E as forças, a força normal e peso, elas se anulam. Logo, a força resultante dela é igual a zero. Bacana? Bacana. Então, o que estipularam lá? Quando a força resultante for igual a zero, o objeto está parado. Beleza. Mas Newton falou, concordo, tá certíssimo. Mas não é somente quando ele estiver parado que a força resultante vai ser zero. Deu para entender? Por exemplo, ele está parado, a força resultante é zero. Mas não necessariamente, se ele não estiver parado, a força resultante não será zero. Qual que é a coisa que contrapõe isso? Bom, o movimento retilíneo e uniforme. Então existem duas coisas, já vamos escrever aqui, ó. Existem duas coisas. Se a força resultante é zero, podem ser dois tipos de movimento. Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, tá?
parado a gente pode escrever como sendo repouso. Ou ele está em repouso, ou ele está em MRU. Um movimento retilíneo uniforme. Se a força restante for zero. Então isso é importantíssimo. Já caíram vários itens da UNB, vários e vários itens, falando que se a força restante é zero, o objeto está parado. Não necessariamente. Ele pode estar em MRU, tá bom? Então isso foi uma visão que Newton já tirou lá no século XVII tinha essa visão aristotélica. Vamos então finalmente para as 3 leis de Newton. Essa aula vai ser bem curta, hein? Primeira lei de Newton, a lei da inércia. E aí agora sim eu vou definir para você o que é inércia, né? A lei da inércia é simples. Ela fala assim, ó, inércia, primeiro vamos entender o que é inércia, né? É a tendência dos corpos, né, em manter sua velocidade vetorial constante. Ou seja, se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Desconsidere atrito nesse caso. Ele tende a continuar no movimento. Por isso, o maior exemplo da inércia é o ônibus, né? Pensa só, você lá em cima, lá dentro do ônibus, com as axila para cima, andando no ônibus, e aí o ônibus dá aquela freada tranquila, né? Aquela coisa básica. O que acontece com a gente? A gente morre, né? A gente bate com tudo lá no vidro, morre, perde a cabeça, tudo. Por que que aconteceu? A sua tendência no movimento era continuar no movimento do ônibus, que era ir para frente, né? Com aceleração ou não, etc. E aí do nada, o ônibus, pô, freou. Eita lasqueira, ele parou. Mas a sua tendência é continuar aquele movimento. Outro exemplo, a curva de um carro. Pensa só, o carro está fazendo a curva. Ele estava aqui e começou a fazer a curva. O que que a gente sente? A gente sente que a gente está sendo arremessado para fora do carro, né? A gente sente uma força para cá, ó. Só que na verdade não é isso. O carro ele está vindo para cá, nessa direção, né? Vamos pôr o carro aqui. Está tendo uma força centrípeta, a gente já vai tratar esse assunto depois. O carro está vindo para cá e você está querendo continuar o movimento que estava, ó. Por isso você se sente jogado para fora do carro. Você tende a continuar o movimento. Então essa é a primeira lei de Newton. É a lei da inércia. Newton, né? Segundo Newton, se uma partícula estiver em repouso, possui a tendência de continuar em repouso sem nenhum agente externo, né? Isso já sabia. Mas também afirmou que se a partícula estiver em movimento e nenhum agente externo atuar sobre ele, continuará em movimento com velocidade, modo, direção e sentido, né? Velocidade vetorial constante. Bom, então é isso. Vamos para a segunda lei. A segunda lei é a única que tem fórmula. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Essa fórmula é linda, a gente precisa muito dela, ela é interessantíssima para a gente entender tudo. Massa é quilograma, a unidade. Aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? Metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que Newton nada mais é do que isso aí, ó. Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. A gente entendeu isso daqui, né? Então, por exemplo, se você calculou esse corpinho e a força resultante dele deu para cá, quer dizer que a massa dele vezes a aceleração que ele está tendo tem que ser igual à força resultante dele. Essa lei é a lei mais importante que eu acho assim de Newton. Força resultante é má, né? Força resultante é muito má, muito má. Força resultante é má. O que a força resultante é? Má. Ela é má. Força resultante é má. E a terceira lei de Newton, ela traz pra gente a lei da ação e reação. E essa é bem tranquila de entender. Pensa só, para toda força que você faz, existe uma outra força contradizendo aquela. É a reação a ela. Por exemplo, se eu dou um soco na parede, a parede me retorna com um soco. Olha só. Por isso que sua mão dói. Você deu um soco na parede e a parede, pum, um soco para tu também. Deu para entender? Tudo. Se você pula no chão, o chão te empurra para cima, né? Toda força tem uma contra-força. Toda ação tem uma reação. Toda, toda. Não existe uma força em que você não tenha a reação dela. Para toda ação, eu tenho uma reação. Bom, o que é mais cobrado no vestibular sobre isso? Para acabar a aula, olha só. A relação entre peso e normal. E essa relação é o que mais pega todo mundo. Eu vou até pegar um papel novíssimo para vocês, porque isso engana muita gente. Pensa só. Você está aqui na Terra, ó. Isso aqui é a Terra. E aí você tá bem aqui, ó. Bacana. Você feliz aí.
E você tem seu peso, né? Então vamos desenhar a sua força. A gente pega bem no seu centro de gravidade. Tá aí esse seu peso. Mas todo mundo sabe que quando você está paradinho aqui, se você tem um peso para baixo, você tem uma normal para cima, sim ou não? Normal. E elas sempre se anulam, né? Eu não escrevi aqui, né? A ação e reação, elas possuem mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. E como a gente. Beleza? Eu escrevi e tirei, né? Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. E como a gente vê aqui, ó, o peso com a normal, eles têm o mesmo módulo? Sim, podemos cortar. Eles têm a mesma direção? Sim, vertical. E eles têm sentidos opostos, um para cima, outro para baixo? Sim, logo eles são par. Ação e reação? Fala nunca. Eles não são par e ação e reação. Peso e normal não são pares, né? Par, ação e reação. Não são, pessoal, não são. Quantas vezes eu vou ter que falar? Não sei, eu vou falar várias vezes. Não são. Peso e normal não são par, ação e reação. Mas espera, você disse que para toda força você tem uma contra-força, tem uma reação, né? Então, quem é a reação do peso? Ah, é aqui no centro da Terra, ó. O centro da Terra tá aqui, ó. É no centro da Terra para cá, tá aí, ó. Menos o peso. Por que menos o peso? Porque eles têm sentidos opostos. Exatamente, perfeito, bonito, bacana. Então a reação do peso está no centro da Terra. Por quê? Porque tá, meu filho, tá no centro da Terra. E quem é a reação da normal? A normal, a gente chama normal de força de contato. Ah, força de contato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda que a normal e o peso estão atuando no mesmo corpo? Eles estão atuando no mesmo corpo, né? Mas a ação e reação tem que atuar em corpos diferentes. Não faz sentido ação e reação em corpos no mesmo corpo. Então isso é um negócio, um aspecto muito importante. Tem que ser em corpos distintos. Pensa só, o peso e a normal estão em corpos distintos? Não estão. Então por isso que não podem ser ação e reação. Pensa só agora. Quem é a reação da normal? É uma força que está empurrando o chão para baixo. É o menos normal. Deu para entender? Você tem aí, você empurra o chão para baixo com essa força, o chão empurra você para cima com a normal. Por se tratarem de duas forças, o peso e a normal, que estão presentes no mesmo corpo, não se trata de um par ação e reação. Gente, muito obrigado. Espero que tenha entendido e façam os exercícios, hein? Beijinhos.